A noite caiu e eu me aconcheguei em minha cama, ansioso para mergulhar em um sono tranquilo. No entanto, algo sinistro e desconhecido estava à espreita nas sombras da escuridão, pronto para me lançar em um pesadelo aterrorizante. Eu acordei repentinamente, meus olhos ainda embaçados pelo sono. Tentei me mover, mas meu corpo estava completamente imobilizado. Uma sensação de pavor percorreu meu ser, pois eu estava completamente consciente, mas preso em um estado de paralisia. Meu coração acelerou enquanto eu lutava para respirar, sentindo como se uma força invisível estivesse pressionando meu peito. Olhei ao redor do quarto, minha visão limitada pelas sombras. Foi então que percebi uma presença sinistra no canto do quarto. Uma figura escura, com olhos brilhantes e intensos, parecia se aproximar lentamente. O medo inundou minha mente enquanto eu lutava desesperadamente para me libertar daquele estado de impotência. Os sussurros sibilantes ecoavam em meus ouvidos, distorcendo minha percepção da realidade. Sombras grotescas dançavam ao meu redor, alimentando minha paranoia. Eu sabia que aquilo não era apenas um sonho, mas sim a terrível experiência da paralisia do sono. Um fenômeno assustador que aprisiona o corpo enquanto a mente permanece acordada. Tentei gritar por socorro, mas apenas um sussurro silencioso escapou dos meus lábios imóveis. A angústia se intensificou à medida que a figura sombria se aproximava cada vez mais, sua presença opressora me sufocando. Meus pensamentos corriam em um turbilhão, questionando minha sanidade e se isso seria meu destino eterno. Finalmente, quando eu estava prestes a ser consumido pelo terror absoluto, a paralisia começou a se dissipar. Meu corpo lentamente ganhou mobilidade e eu pude respirar aliviado, sabendo que estava livre daquele pesadelo induzido pela paralisia do sono. A figura sombria desapareceu, mas sua presença macabra permaneceu gravada em minha memória. Ao longo dos anos, essa experiência de paralisia do sono continuou a me assombrar. Cada vez que eu me deitava para dormir, havia uma sensação de apreensão no fundo da minha mente. A noite se tornou um campo minado de possibilidades assustadoras, onde o sono tranquilo poderia se transformar em um confronto com o desconhecido. Ao longo dos anos, essa experiência de paralisia do sono continuou a me assombrar. Cada vez que eu me deitava para dormir, havia uma sensação de apreensão no fundo da minha mente. A noite se tornou um campo minado de possibilidades assustadoras, onde o sono tranquilo poderia se transformar em um confronto com o desconhecido. A paralisia do sono se tornou um lembrete sombrio de que nosso mundo pode se distorcer em pesadelos aterrorizantes, mesmo quando estamos mais vulneráveis. Embora eu tenha aprendido a lidar com essas experiências ao longo do tempo, o medo ainda permanece, uma sombra persistente que se agarra à minha mente. Então, todas as noites, eu rezo para que o sono me acolha, sem me prender em sua terrível armadilha mais uma vez. Rezo para que minha mente e meu corpo permaneçam livres, para que eu possa descansar em paz, sabendo que estou seguro das garras da paralisia do sono. Eu me lembro claramente daquela noite sombria quando a escuridão parecia engolir cada centímetro da minha alma. Eu me encontrava sozinho em minha casa, preso em um labirinto de pensamentos paranoicos que se retorciam em minha mente. Aquela sensação de ser constantemente observado, seguido por olhos invisíveis, consumia-me, deixando-me cada vez mais perturbado. Tudo começou alguns meses atrás, quando comecei a notar pequenas peculiaridades em minha rotina diária. Os objetos pareciam mudar de lugar. Sussurros indistintos invadiam meus ouvidos durante a noite, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer pairava constantemente sobre mim. No início, tentei ignorar esses sinais, atribuindo-os ao estresse ou à minha imaginação fértil. No entanto, à medida que os dias se passavam, essas ocorrências estranhas se tornavam mais frequentes e perturbadoras. Aos poucos, a paranoia começou a corroer meus pensamentos. Eu começava a ver sombras se movendo no canto dos meus olhos, mas quando me virava, não havia nada além de escuridão. Os passos suaves ecoavam pelos corredores vazios, e eu podia jurar que ouvia sussurros sinistros que me chamavam pelo nome. Minhas noites eram as piores. Enquanto eu me deitava na cama, a sensação de ser observado se intensificava. Cada rangido da casa se transformava em um aviso silencioso de que eu não estava sozinho. Eu me cobria com os lençóis,
tentando encontrar alguma sensação de segurança, mas nada parecia afastar o medo crescente que me consumia. Desesperado para encontrar respostas, comecei a investigar os arredores da minha casa. Perguntei aos vizinhos se eles tinham experimentado algo estranho, mas todos negaram. Os poucos amigos que me restavam começaram a se distanciar, pensando que eu estava ficando louco. Meus apelos por ajuda foram ignorados e eu me senti cada vez mais isolado. Uma noite, durante um acesso de paranoia, decidi vasculhar o sótão, um lugar que evitava há anos. O sótão era um labirinto de caixas empoeiradas e memórias esquecidas. Enquanto eu me aventurava mais fundo naquele espaço abafado, senti uma presença sinistra me envolver. A luz fraca da lanterna revelou uma figura pálida no canto mais escuro do sótão. Meu coração disparou, minha respiração se tornou ofegante. A figura estava imóvel, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade maligna. A escuridão parecia pulsar ao seu redor, e eu me vi incapaz de desviar o olhar. O medo paralisou meus músculos e minha mente gritava por fuga. Deixando o sótão o mais rápido possível, desci as escadas em um frenesi de puro terror. Minhas pernas tremiam enquanto eu atravessava a escuridão da casa, lutando contra a sensação de que algo me perseguia. Cada sombria sombra parecia se contorcer e me alcançar, e eu podia jurar que ouvia sussurros sibilantes ao meu redor. Finalmente, alcancei a porta da frente e corri para o exterior, buscando ar fresco para acalmar minha mente tumultuada. Mas mesmo no exterior, a sensação de paranoia não me abandonava. Cada sombra, cada movimento à distância, despertava a ideia de que algo terrível estava à espreita, pronto para me envolver em sua terrível teia. Aterrorizado e sem ter para onde correr, decidi procurar ajuda profissional. Marquei uma consulta com um psiquiatra, desesperado por respostas, por uma explicação para minha crescente insanidade. Contei-lhe minha história, descrevi meus medos e visões paranoicas, esperando encontrar alguma compreensão e alívio para minha angústia. O psiquiatra ouviu atentamente, mas sua expressão era de ceticismo. Ele explicou que minha condição poderia ser resultado de um transtorno de ansiedade severo, exacerbado pelo estresse e pelo isolamento social. Eu não conseguia aceitar completamente essa explicação, convencido de que algo mais sombrio estava em jogo. Afinal, como poderia toda a minha experiência ser simplesmente fruto de minha mente perturbada? Enquanto eu me debatia com a dúvida e o medo, as ocorrências paranoicas continuaram a me assombrar. Eu comecei a ver vultos nos espelhos, rostos distorcidos nas sombras e a sentir toques gélidos em minha pele. A noção de realidade se tornou cada vez mais turva e eu me vi questionando minha própria sanidade. Eventualmente, a paranoia se tornou insuportável. Aterrorizado com a ideia de ser consumido por essa escuridão inescapável, decidi enfrentá-la de frente. Comecei uma jornada de autoconhecimento, mergulhando em minhas memórias mais profundas e confrontando meus medos mais profundos. À medida que eu me aprofundava nessa busca, comecei a perceber que a verdadeira fonte do meu terror não estava fora de mim, mas dentro de mim. Era um eco sombrio da minha própria insegurança, da minha falta de confiança em mim mesmo e das feridas emocionais não curadas. Confrontei meus medos, enfrentei minhas sombras e, lentamente, a paranoia começou a diminuir. Não aconteceu da noite para o dia, foi um processo gradual de cura e aceitação. Enquanto eu me reconectava com minha força interior e encontrava um propósito maior em minha vida, a escuridão que me perseguia perdeu seu poder sobre mim. Agora, olhando para trás, posso dizer que sobrevivi à minha jornada pela paranoia. Aprendi a valorizar a conexão com os outros e a buscar apoio sempre que necessário. Compartilhar minha história e minhas lutas com pessoas próximas, ou até mesmo com profissionais de saúde mental, me ajudou a compreender que não estava sozinho e que existiam recursos disponíveis para me ajudar a superar meus medos. Hoje, estou em um lugar melhor. Ainda carrego as cicatrizes daquela época de paranoia, mas também carrego a sabedoria e a resiliência que adquiri ao enfrentar meus demônios interiores. Aprendi a reconhecer os sinais de estresse e ansiedade e a tomar medidas preventivas para cuidar da minha saúde mental. No entanto,
Há momentos em que me pego olhando por cima do ombro, um resquício daqueles dias sombrios. A paranoia deixou sua marca em mim, e isso me lembra constantemente da importância de cultivar o equilíbrio emocional e doar amor e compreensão a mim mesmo e aos outros. A história da minha batalha contra a paranoia serve como um lembrete assustador de como a mente pode nos pregar peças e nos fazer questionar a realidade. Ela destaca a importância de buscar ajuda quando necessário, de compartilhar nossos medos e inseguranças e de lembrar que não estamos sozinhos em nossas lutas. Portanto, se você já se sentiu oprimido pela paranoia, saiba que há esperança. Busque apoio, confie naqueles ao seu redor e nunca subestime o poder da sua própria resiliência. Por mais sombrios que possam ser os caminhos percorridos pela mente, sempre há luz no fim do túnel, pronta para nos guiar de volta à calma e à paz interior.